Oi, minha gente. Boa tarde para vocês. Bom, a gente fez uma atividade de revisão, né, sobre a unidade 1 e a unidade 2. E hoje a gente vai abordar a unidade 3, tá? A gente já viu, né, a respeito da localização, né, do sistema solar, os planetas que compõem, né, os astros. E no sistema solar, os planetas, cometas, asteroides, entre outras informações. A unidade 3, o capítulo 3, ele vai falar sobre a Terra, exclusivamente sobre o nosso planeta, tá? Os movimentos que ele realiza, o que é que esses movimentos eles trazem, né, de importante para a configuração do nosso planeta, né, para o nosso dia a dia aqui no nosso cotidiano. Bom, eu fiz aqui um esquema, tá? E além disso eu vou acrescentar, né, alguns vídeos e algumas imagens no decorrer da nossa aula, ok? Eu trouxe aqui um esquema onde eu vou abordar, tá, alguns tópicos em específicos. Bom, a localização do nosso planeta dentro do sistema solar. A gente já sabe, né, que o nosso planeta ele é o terceiro planeta do sistema solar. Pela sua distância em relação à estrela, né, o Sol, ele consegue ter uma temperatura, né, e um clima adequado à vida humana, ok? Bom, então a gente sabe, né? Hoje a gente já sabe, logo lá na unidade 1, a gente viu que existiam dois modelos de movimentos no universo, né? Dois modelos do universo. Um seria o modelo geocêntrico, onde acreditava-se, né, que a Terra era o centro do universo e todos os astros do nosso sistema giravam em torno dela. E o modelo heliocêntrico, onde, esse é o que a gente utiliza até hoje, afirma que o Sol é a estrela, né, central, ele vai ser o centro do nosso sistema solar e todos os astros vão girar ao seu redor. No caso do planeta Terra, né, ele faz uma órbita, né, esse movimento em torno do Sol é chamado de órbita, né, esse caminho percorrido, e no caso do nosso planeta, ele faz uma órbita elíptica, tá, em forma de elipse, não é circular, tá, é elíptica, como se fosse oval, tá? Outros planetas também desenvolvem o mesmo tipo de órbita, porém não na mesma posição, né? Nem no mesmo plano orbital que o planeta Terra, ok? Bom, a Terra ela tem que formato? Ela tem um formato esférico, né? Porém nos polos ela é levemente achatada. Quem olha o planeta Terra do universo, né, de fora, não consegue visualizar essa diferença, tá? Mas ela é achatada nos polos, nas extremidades. Do mesmo jeito também que o seu diâmetro, ou seja, a distância de uma borda à outra, diminui quando a gente compara o diâmetro do centro, né, na linha do Equador, e o diâmetro nos polos. A gente percebe que o diâmetro, a distância de uma borda à outra, é menor. Como assim? Ó, seria mais ou menos isso aqui. Levemente achatada nos polos, tá? E o seu diâmetro equatorial, a gente sabe que aqui tem a linha do Equador, né? Aqui estão os polos, Trópico de Câncer e de Capricórnio, tá? Então, o diâmetro equatorial, ou seja, a distância de uma borda a outra aqui na linha do Equador, tá? É maior do que o diâmetro, né? Do que o diâmetro polar. É maior, ó, do que o diâmetro polar, que é a distância de um polo a outro. Vocês têm até a imagem aí no livro de vocês, tá? O diâmetro polar ele é um pouco menor do que o diâmetro equatorial, provando, né, que ela tem os polos achatados. Bom, os movimentos. Quais os movimentos realizados pelo planeta? O planeta ele tem dois movimentos. O movimento de rotação é um movimento onde ele gira ao redor do seu próprio eixo. Tá aqui o eixo da Terra, né? Vamos fazer de conta que esse piloto seria o planeta e ele vai girando, né, ao redor do seu eixo. Esse é o movimento de
rotação. Uma coisa interessante, né, que eu esqueci de falar para vocês, é que a Terra, ela não vai estar perpendicular, tá? Ela não está em pé. Ela é levemente inclinada, aproximadamente em 23 graus. Então, ela tem uma inclinação. Significa que os raios solares, eles não vão chegar iguais em todas as partes da Terra. Mas isso a gente vê mais um pouquinho na frente, tá? Bom, então o movimento de rotação é o movimento que a Terra faz ao redor do seu próprio eixo, né? Como se eu sentasse num banquinho e fosse ficar girando, rodando. Eu estaria girando, ou se eu me levantar e ficar, né, dando voltas, eu estou girando ao redor do meu próprio eixo. Bom, ela faz esse movimento com uma velocidade de aproximadamente 1,7 mil quilômetros por hora, ou seja, a cada 1 hora ela consegue percorrer uma distância, né? Ela consegue dar uma volta de um tamanho de 1,7 mil quilômetros. Isso seria basicamente como se a gente fosse daqui para o Japão, né? Como se a gente fosse dar uma volta, né, no quarteirão, ou dar uma volta no campo de futebol em 1 segundo. Seria aproximadamente essa comparação, tá? A gente dá uma volta num campo de futebol em 1 segundo. É esse movimento que a Terra faz em 1 hora, tá? Bom, cadê? Bom, existe também uma diferença entre as velocidades, tá? No polo equatorial, na linha do Equador, né? No meio dela, a velocidade é muito maior com relação aos polos. Claro que é por conta desse distanciamento do seu eixo central. O movimento de rotação, ele é responsável, né, pela formação do dia. Por quê? Eu falei para vocês que a Terra, ela gira, né, ela faz um movimento de rotação com a velocidade de 1,7 mil quilômetros por hora. Então, ela leva para dar uma volta completa, né, percorrer todo o seu eixo, ela vai demorar 24 horas, que é o que equivale a um dia terrestre. Até aí tudo bem? Porém, esse movimento, né, ele vai ser dividido em duas partes, dia e noite. É 24 horas, porém essas 24 horas eu divido, né, em dia e noite. Mas aí você não falou agora que 24 horas correspondia a um dia terrestre? Um dia, eu tô falando de tempo, tá? 24 horas. Quando eu falo de dia e noite, eu tô falando da relação da Terra com o Sol. Ou seja, da quantidade, né, de iluminação que ela vai receber. Então, o dia seria a parte, né, o tempo que um lado do planeta fica iluminado pelo Sol, e a noite seria o período em que a Terra fica com ausência de iluminação, tá? Fica não iluminado. Então, ele traz aí para vocês no livro que chamamos de dia o período em que a Terra é iluminada pelo Sol e de noite o período não iluminado. Vou botar uma imagem para vocês, onde vocês vão ver, né, que com essa inclinação do planeta Terra, deixa eu apagar aqui. Com essa inclinação do planeta Terra, eu vou mostrar a imagem, tá? Mas deixa eu só esclarecer aqui para vocês. Vamos imaginar aqui o Sol. E aqui o planeta Terra. Ele é inclinado em 23 graus Celsius. Então, aqui eu tenho... Peraí demais. Então, aqui eu tenho linha do Equador, né? Aqui eu tenho um polo ártico, polo antártico. Antártico e ártico. E aí, percebam que os raios emitidos pelo Sol, eles vão chegar, mas vão chegar com intensidade diferente. Ó, esse aqui é o eixo inclinado, né? Se ela tivesse em pé,
ela deveria estar nesse eixo aqui, ó. Se ela estivesse em pé. O que é que a gente percebe? Que o Sol, ele não vai chegar igual, né? Metade e metade. Ele chega também, os raios solares também vão chegar nessa inclinação. Ou seja, percebam que aqui, ó, uma parte, apenas uma parte, né, do polo foi iluminado, assim como só uma pequena parte lá em cima também foi iluminada. Porque a gente podia pensar, eu sei que o assunto é meio complicado, mas a gente poderia pensar assim, se ela não tivesse o eixo de inclinação, né? Se ela não tivesse o eixo de inclinação, não é uma bola, tá? Nunca será uma bola. Mas se ela tivesse um eixo de inclinação, seria meio a meio, concordam? Essa metade receberia toda a incidência de luz e essa metade receberia a ausência de luz. Porém, ela é inclinada. Então, esse ponto aqui que receberia a luz, ó, por estar inclinado, acaba não recebendo. E essa parte aqui que não receberia luz, acaba recebendo, tá? Vou botar na imagem aí para vocês. E isso faz justamente com que ocorra, né, o dia e a noite, certo? Quando eu tenho essa inclinação aqui, esse lado aqui é dia, enquanto o outro lado é norte. É o que a gente fala com relação ao Oriente e Ocidente, né? Eu não posso dizer, aqui no hemisfério. Se a gente lembrar do mapa, né, do mapa do mundo, a gente tem América do Sul, América Central, América do Norte. Todas aqui, ó. Eu não posso dizer que eu tô na América do Sul, né, e que na América do Norte, né, nos Estados Unidos, por exemplo, seria totalmente noite. Claro que existe uma diferença de horário por conta do fuso horário, tá? Mas onde é oposto mesmo é o Ocidente e o Oriente, né? A gente está no Ocidente, enquanto do outro lado, Japão, a região da Ásia, seria o Oriente, é o lado totalmente oposto, tá? Imagine que está flutuando no espaço, como um astronauta. De onde você está, consegue ver o Sol brilhante e quente. O Sol é a estrela central do Sistema Solar e é quase 1,5 milhões de vezes maior que o nosso planeta, a Terra. Da Terra, temos a impressão que o Sol está se movimentando, mas a verdade é que ele está estático. Quem se movimenta é a Terra. Veja, o nosso planeta se move de duas formas. Ao redor de si mesma, a Terra realiza a rotação. E ao redor do Sol, a translação. A rotação dura 24 horas, ou seja, um dia. Isso quer dizer que a Terra demora um dia para completar uma volta em torno de si mesma. Sendo assim, é a rotação quem é responsável pela variação dos dias e das noites. Enquanto a Terra está girando em torno de si mesma, ela recebe a iluminação solar. Porém, por causa de sua forma de esfera, os raios do Sol não a atingem por igual. Sendo assim, na parte que está voltada para o Sol é dia e na parte oposta da Terra é noite. Isso explica por que enquanto estamos tomando café aqui no Brasil, os japoneses lá do lado oposto da Terra estão indo dormir. A translação, por sua vez, é um movimento que a Terra executa em torno do Sol. O tempo que a Terra demora para dar uma volta completa na órbita do Sol é de aproximadamente um ano. Mais precisamente, 365 dias e 6 horas. É por isso que de 4 em 4 anos existe um ano com um dia a mais no calendário, os chamados anos bissextos. Sendo assim, a translação é responsável pelo fenômeno do passar dos anos. Imagine então
a Terra realizando a translação e a rotação simultaneamente, girando em torno de si e, ao mesmo tempo, percorrendo a órbita do Sol. Ela faz isso o tempo todo, ou seja, nós estamos sempre em movimento. Mesmo que você esteja nesse momento em uma cadeira, na verdade não está parado, porque a Terra nunca fica sem se mover. Agora que entendeu como o nosso planeta se desloca e as consequências desses fenômenos, já pode voltar para a Terra e continuar a acompanhá-la nessa trajetória. Tchau, tchau! Bom, essa questão dessa inclinação também vai ser importante quando a gente for falar do movimento de translação, ok? E aí a gente vai ter o dia e a noite. Aí tem um fenômeno, né, que é chamado de sol da meia-noite. O sol da meia-noite é um fenômeno que vai ocorrer justamente por conta dessa inclinação do eixo da Terra. Alguns dias de verão, nos polos ou em regiões próximas ao polo, o sol permanece na linha do horizonte mesmo à noite. Por quê? Pensem comigo. Vamos lá. Isso aqui é o planeta Terra, tá? Se eu fizer a inclinação, mesmo esse polo aqui está sendo iluminado pelo Sol, todo ele. Então, mesmo que seja noite, ó, ele continua totalmente iluminado. O Sol, ele não vai embora, tá? Ele vai passar, né, o tempo todo, mesmo no período da noite, que nesse caso seria uma noite que não teria ausência de luz, né? O Sol estaria presente, então a gente teria dia e noite completamente iluminados. Mas isso só acontece na região do extremo polo, tá? Na região da Antártica, do Ártico, tá? Antes disso é muito improvável. Bom, e o movimento de translação? O movimento de translação é o movimento que a Terra vai desenvolver ao redor do Sol. Então, imaginem que a gente vai ter o planeta Terra girando no movimento de rotação. Só que a gente também estudou que os planetas eles têm satélites naturais, né, que giram ao redor, né, deles por conta da gravidade. E aí eu tenho a Lua. A Lua ela gira ao redor da Terra. Então a Terra está girando aqui, ó, Terra girando e a Lua está girando ao redor dela. E tudo isso aqui vai ocorrer ao redor do Sol, que é um movimento de translação. Então, a Terra ela vai girar ao redor do Sol, mas, consequentemente, o seu satélite também. Então, o movimento de translação é o movimento que a Terra realiza ao redor do Sol. Na órbita, né, em sua órbita elíptica, num formato elíptico. Ele percorre, né, esse movimento com aproximadamente uma velocidade de 108 mil quilômetros por hora. Ou seja, seria agora sim, né, como ir daqui para o Japão em 10 minutos. Ou sair de São Paulo para Brasília em 1 minuto. É a mesma comparação para vocês terem noção de como é rápida a velocidade, tá? Mesmo assim, durante todo esse percurso, né, a Terra vai demorar ainda 365 dias e 6 horas. Então, para dar uma volta completa ao redor do Sol, a Terra leva 365 dias e 6 horas. Mas aí, lá, todo ano a gente só tem 365 dias. A gente não passa mais do que isso, realmente. Mas aí é que vem os anos bissextos, tá? Eu tenho todo ano 365 dias e 6 horas. Essas 6 horas sobraram, né, neste ano. Quando for no ano que vem, eu vou ter 365 dias e 6 horas. Então, sobrou mais 6 horas do segundo ano. No outro ano, eu vou ter 365 dias e 6 horas. Sobrou mais 6 horas do terceiro ano. No próximo ano, eu vou ter 365 dias e 6 horas. Sobrou 6 horas de novo no quarto ano. 6, 6, 6, 6, 24. Sobraram durante 4 anos 24 horas. E aí a gente tem o ano bissexto, né? De 4 em 4 anos, a gente acumula essas 6 horas
E quando passa 4 anos, a gente transforma essas 6 horas, né? Contabiliza ela com um dia a mais no ano, que é o dia 29 de fevereiro, tá? Aí, como é que eu vou saber se um ano é bissexto ou não? Se ele for divisível por 4, é um ano bissexto, né? A gente teve, por exemplo, 2000 e a gente está em 2020, né? 2020 foi um ano bissexto, né? 2020 é divisível por 4. 20 dividido por 4 dá 5, 20 dividido por 4 dá 5, 55, tá? 505, na verdade. Então, 2020 foi um ano bissexto. Então, a gente só vai ter um ano bissexto agora em 2024. Vai sobrar 4 anos de 2020, 4 anos de 2021, 4 horas de 2022, 6 horas, né, no caso. Desculpa. 6 horas de 2021, 2022, 2023, 2024, eu cumpro com um dia a mais, certo? Bom, o movimento de translação, ele também traz um efeito, né, para o nosso dia a dia. São as estações do ano, tá? Primavera, verão, outono e inverno. Também vai estar relacionado com a posição da Terra em relação ao Sol, em relação ao recebimento dos raios solares. Então, ele traz uma imagem aí na página 291, tá? Mas eu também vou colocar imagens aqui no vídeo, onde vocês vão perceber que no mês de junho, né, eu tenho aqui o Sol e aqui eu vou ter a Terra, tá? E ela vai assumir, ó, 4 posições. E essas posições vão fazer com que a gente estabeleça as estações do ano. Quando o Sol irradia totalmente, vamos pensar no Brasil, né? A região leste, né? A gente vai ter aqui o Brasil, do lado de cá do meu piloto, tá? Tá totalmente iluminado, esse lado de cá tá totalmente iluminado pelo Sol. Então, nesse caso aqui, é verão no hemisfério sul e no hemisfério norte, ó, lá em cima, é inverno, tá? Dias mais longos para o hemisfério sul, com noites mais curtas, e dias mais curtos com noites mais longas para o hemisfério norte. Quando ele chega nesta posição, tá? Ele é iluminado, o planeta ele vai ser iluminado igualmente nos dois hemisférios. É aí que a gente vai ter primavera ou outono, tanto deste lado como deste, tá? Aqui a gente não viu que era verão no hemisfério sul e inverno no hemisfério norte? Quando ele chegar na posição oposta, ó, o lado que não estava sendo iluminado passa a ser iluminado. Então, onde foi inverno, né, que foi no hemisfério norte, agora vai ser verão. E onde foi verão, agora vai ser inverno, como no caso do hemisfério sul. Tá? Vou rodar o videozinho para que vocês entendam. Mas antes, deixa eu colocar, né, aqui. Para ver se eu consigo fazer com que vocês entendam de uma maneira melhor, tá? Claro, não vai ser tridimensional, então curtam aí os meus desenhos. O Sol, tá? Então, eu vou ter aqui, eu posso ter o posicionamento do planeta em 4 posições, tá? Durante o ano, né, ele vai percorrer essas 4 posições principais, tá? Então, aqui eu vou ter... Claro, lembrem que isso é tridimensional, tá, minha gente? Por favor. Então, aqui, ó, eu vou ter o hemisfério norte sendo iluminado, enquanto o hemisfério sul não vai estar sendo iluminado. Então, não é que não está sendo iluminado, tá? Que não recebe uma quantidade normal. Então, aqui nesse caso seria verão, enquanto aqui seria o inverno. Quando ela chegar na posição oposta, ó, no hemisfério sul, agora vai estar, ó, recebendo todos os raios, vai ser verão. E aqui vai ser inverno. Porém, quando eles chegam nas posições laterais,
ambos os hemisférios são iluminados da mesma maneira, tanto norte como sul, tá? Eles recebem a mesma intensidade de raios solares. E aí a gente vai ter, né, primavera. Nesse caso aqui vai ser outono, e no sul vai ser primavera. E aqui a gente vai ter o oposto. Primavera e outono. Ok? Tudo isso com relação à posição da Terra em relação ao Sol. Isso acontece em datas específicas. E é o que a gente vai chamar de solstício e equinócio. Solstício, né? A gente vai falar dos verões. Ou o verão no norte, no hemisfério norte, ou o verão no hemisfério sul. Então, aqui é solstício. Aqui também, solstício. E aqui, equi. Equi é de igual. Lembram lá de matemática? Triângulo equilátero, né? Tem as mesmas medidas. Então, aqui a gente vai chamar de equinócio. Equinócio quer dizer que eu estou recebendo raios, né, na mesma proporção, igual. E aí, quando é que vai acontecer, né, os solstícios e equinócios? Bom, dia 21 de dezembro, 21 de dezembro, é aqui, é pra gente. 21 de dezembro. E o outro solstício é 21 de junho. Já os equinócios ocorrem no dia 22 de setembro aqui, ó, 22 de setembro e aqui 21 de março. Então, vamos lá. De acordo com a posição do planeta, né, com relação ao Sol, eu vou iluminar os hemisférios de maneiras diferentes. Então, um hemisfério vai receber maior intensidade de luz, enquanto o outro não. E assim eu vou passando durante, né, o ano inteiro. Então, quando eu tenho maior incidência de raios solares no norte, verão, e o inverno no sul. Quando ele chega na posição contrária, depois de 6 meses, né, eu tenho no norte inverno, e agora quem vai estar recebendo todos os raios é o sul, verão no sul. Esses fenômenos são chamados de solstícios. E quando eles recebem a mesma quantidade nos dois hemisférios, eu chamo de equinócio. É onde a gente vai ter as estações de primavera e outono, ok? Nos dias de hoje, nós apreciamos e valorizamos muito pouco o nosso céu, ao ponto de não percebermos mais o quanto tempo temos de dia e o de noite em nosso dia. Só para você ter uma noção, em Porto Alegre existem momentos em que temos 14 horas de sol e apenas 10 horas de noite, e momentos em que ocorre o oposto, 14 horas de noite e 10 horas de sol. Mas você não percebe, porque o céu não é mais tão interessante quanto já foi um dia. Quando os deuses moravam nas nuvens, ou quando nós precisávamos dele para não nos perdermos em viagem. Algumas pessoas até sabem que temos mais dia do que noite em determinadas épocas, mas não se interessam em saber o porquê. Entende? Por que temos mais dias do que noite? Eu quero saber. Ah, porque Deus quis assim, pronto. Deus quis é a resposta de preguiçoso que não quer aprender. Hoje você vai entender o porquê em menos de 5 minutos e saber o que o solstício e o equinócio tem a ver com isso. Bem, revisão rápida. No vídeo anterior, que fala das estações do ano, vimos que elas ocorrem por causa da inclinação do nosso planeta com relação ao Sol.
quando a parte sul está mais exposta aos raios solares. Logo, é verão no Brasil e inverno na Europa, que fica ao norte recebendo menos raios solares. E se continuarmos a translação de nosso planeta, quando ele chega do outro lado, a situação se inverte. Mais sol no norte, verão na Europa, menos sol no sul, inverno no Brasil. Beleza? Agora você vai entender o que o solstício e o equinócio têm a ver com isso. Vamos começar com essa imagem. E eu vou continuar utilizando Porto Alegre como exemplo. Vamos lá. Solstício é a data do ano em que você tem mais tempo de dia do que de noite. E equinócio é a data em que nós temos o mesmo tempo de dia e de noite. E eles são usados para dar início às estações do ano, como podemos ver aqui. No equinócio de primavera, em setembro, nós temos 12 horas de dia e 12 horas de noite. No solstício de verão, em dezembro, temos 14 horas de dia e apenas 10 horas de noite. No equinócio de outono, março, volta a ficar 12. E no solstício de inverno, em junho, inverte 10 de dia e 14 horas de noite. Você começa a ver um padrão nesse momento. Saindo daqui de setembro até dezembro, vai tendo mais dia, 13, 11 até dar 14, 10. Depois regride. De dezembro até março, vai tendo menos dia, 13, 11 até voltar 12. E aí começa a inverter. De março a junho, menos dia, 11, 13 até 10, 14. E voltando para setembro, volta a equilibrar novamente. 11, 13 até chegar ao mesmo tempo de dia e de noite. 12 horas para cada lado. Isso é algo que dá para entender e decorar. Mas nós queremos saber o porquê disso ocorrer. Uma grande dúvida que eu tinha para entender isso era que as representações mostravam uma esfera dividida igualmente, metade claro, metade escuro. Logo, para mim, devia ser sempre tudo igual, já que é metade é 12 o tempo todo. Por que às vezes fica mais claro de um lado do que de outro? Essa foi a minha grande dúvida para compreender isso. E a grande charada da questão, para resolvermos este problema, é porque o nosso planeta ele é inclinado. Logo, devido à sua inclinação, a gente sim fica mais tempo exposto ao Sol em determinados momentos do ano. É difícil de imaginar. O mais fácil seria que você visse isso na prática, pegando um globo terrestre, um abajur e apagando a luz do seu quarto. Seria ótimo você fazer isso um dia. Mas como não podemos fazer isso agora, vou tentar te mostrar de outro jeito. Vamos usar esta outra imagem. Observe que o sul do nosso planeta está mais exposto aos raios solares, logo como já vimos, é verão no sul. Porém, observe que, por causa da inclinação de nosso planeta, esta área pega muito mais sol do que essa. Viu? Consegue visualizar agora isso? E quanto mais ao sul você for, maior será essa diferença de dia e noite. Da mesma forma, quanto mais ao norte você for, que neste momento é inverno, vai ter menos dia e mais noite. Está começando a compreender esta questão agora? Por isso que quem já viajou para a Europa ou Estados Unidos, reparou que às vezes as noites são muito curtas e às vezes muito longas. E quanto mais no meio do Equador você se encontra, praticamente não existe muita diferença. Aí tudo bem você não perceber isso, ficando praticamente o ano inteiro 12. Deu para compreender? Agora fica muito mais fácil de você não só decorar, mas compreender a imagem inicial. O porquê de termos mais dia e menos noite, dependendo das estações do ano. Bom, a gente finaliza, tá? O capítulo 3, a unidade 3. E eu vou pedir para vocês fazerem as atividades da página 293 até 295. Quando for na próxima aula, a gente finaliza o livro da unidade 1, ok? Um beijo para vocês e até a próxima aula.